Conectando. Opa, entrou. Opa, agora sim, Opa, agora sim. agora sim. Pronto. Eu estava explicando aqui, Desculpe. Luiz, eu estava explicando aqui porque nós somos novatos de Instagram, né? Então, Certo. assim, a gente fazia mais no Facebook, a gente costuma fazer mais lives sozinho, a gente não Hum, fazia é, a dois e a três, isso. agora está se fazendo muito. E a professora Patrícia Montemorta entrando, Rita, vendo um monte de gente aí querida entrando. Sim, É, Patrícia, quanto tempo. A gente só se é, fala pelo Facebook. também. Eu também, imagina eu, né, que estou aqui longe, né? É, É, você é. tá, Marco? Sua saúde? Olha, eu tenho uma doença crônica, né? Eu tenho diabetes, então o meu caso é mais complicado, porque eu sou do risco, porque eu estou na idade do risco também. Eu estou no epicentro do epicentro, eu estou na região de Nova York que tem mais casos, e a cidade de Nova York tem mais casos, então assim, eu estou no epicentro do epicentro, e então eu estou seguindo as orientações médicas de me expor, né, o mínimo possível. Até farmácia, os remédios são entregues aqui em casa. Eu evito, eu saio de 3 a 4 dias para ir fazer compras com máscara, luva, e vou fazer umas caminhadas por aqui. Tem uns parques aqui que eu faço uma caminhada também. Por conta da diabetes, eu não posso ficar sem circulação, né? Isso. Uhum. A Patrícia está falando aqui que está com o rim então, transplantado também, não pode se expor. E a gente tem esses problemas. Eu queria estar muito na linha de frente, como eu sempre tive, ajudando. No 11 de setembro eu tive lá, levando comida para os bombeiros, para as pessoas que estavam... mas agora eu não posso. Agora, o único trabalho que eu estou fazendo é online, através dos meus podcasts. Eu estou tentando empoderar algumas pessoas, ensinando como elas podem fazer podcast para se comunicar melhor. E também, aqui, eu estou preso, né? Vivendo essa primeira experiência na minha vida de estar recluso, porque eu sempre fui uma pessoa de rua, de contato com os outros, então está sendo especialmente difícil. Mas eu estou tentando ocupar meu tempo com a produção desses podcasts e Facebook, como sempre estive, moderando grupos. E como é que as coisas estão aí? Eu sei que aqui já está começando. Eu estava passando um panorama antes de você entrar, falando que dia 15 de maio as coisas vão começar a abrir, porém, a estratégia que o governador Como está utilizando é muito boa, de abrir 2 semanas e testar todo mundo. Abrir 2 semanas e testar todo mundo, porque 14 dias é o período de incubação. Então, aquela empresa ou aquela loja vai ser todo mundo testado naquele período para ver se não volta, ou para poder isolar as pessoas. Eles estão propondo até separar mesmo as pessoas, colocar as pessoas separadas em hotéis, as que derem positivo, para tentar afunilar mais, né? Agora a gente sabe que a coisa aí está complicada, né, Luiz? Tá muito triste, uma verdadeira tragédia, porque a gente tem o acúmulo, a superposição e a articulação se retroalimentando de três crises, pelo menos, né? A crise sanitária, o problema do Uhum, coronavírus, da pandemia, cujos efeitos são devastadores sobre o serviço de saúde, a gente sabe, particularmente nas áreas mais pobres, mais vulneráveis, as consequências estão se mostrando, como era previsível, dramáticas, e as desigualdades tão profundas nesse país, com o racismo estrutural e tudo o que nós conhecemos, uhum, a briga recepciona o fenômeno, hipertrofiando os seus efeitos negativos. Então, essas desigualdades se aprofundam, se evidenciam, né? Se tornam uhum. ainda mais trágicas. Então, a crise sanitária, a crise econômica, porque ela já estava em curso, ela já Eu também vinha, curso. claro, mas agora, só no mês passado, foi o primeiro mês com tentativas de isolamento em algumas regiões, etc., nós tivemos a perda de cerca de 1 milhão de empregos, numa situação em que nós já tínhamos 11 milhões e pouco de desempregados, mais 40 milhões na informalidade,
mais um número de mais de 10 milhões que estavam no desamparo. Enfim, a situação já era muito difícil. Agora ela tende a avançar ainda com mais celeridade. E, de outro lado, a crise política, porque a crise social evidencia o que nós já conhecemos e aprofunda tudo isso, mostrando que a agenda do governo, essa agenda neoliberal que estava devastando também os direitos, estava aprofundando mesmo as desigualdades e a vulnerabilidade. Isso tudo fica patente, mas era conhecido, por assim dizer. O vírus é um desconhecido, né? A gente mal sabe como lidar, tenta prevenir. Mas a crise política não era necessária, embora nós tivéssemos um governo autoritário, obscurantista e todos os adjetivos negativos que você quiser, não era absolutamente necessário que houvesse. Então, é um misto, Marco, muito difícil da gente nomear, qualificar. Os colegas que estudam a política mais detidamente, como você mesmo, e nossos amigos, aqueles que estão diretamente no ativismo, na militância dos movimentos sociais, os políticos profissionais e os que pensamos a política, estamos perplexos, porque é difícil qualificar, porque às vezes as posturas do presidente são de tal ordem, estapafúrdias, estúpidas, criminosas mesmo. Você não sabe se aquilo tudo é astúcia, a serviço de quê, ou se é demonstração de inépcia acima da nossa possibilidade de imaginação e antecipação, mesmo olhando para o retrospecto desse homem e tudo que ele não fez ao longo de 28 anos na Câmara de Deputados e de todas as barbaridades que ele já tinha dito. Mesmo assim, ainda nos surpreende. E aí você pensa, bom, pode ser astúcia, mas a serviço, então, de que método, de que estratégia? E a única estratégia possível, se há aí alguma inteligência, alguma racionalidade, algum plano, é a do caos. É a de dificultar o acesso ao atendimento social, essas medidas reparadoras, distribuição de R$ 600 para os mais vulneráveis, ela não se efetiva, se estende, 50 milhões foram atendidos, 47 milhões não foram, e desses há 14 milhões que eles creem que ainda serão atendidos, mas os outros não serão, porque dizem que há problemas com o CPF, quer dizer, eles estão criando dificuldades burocráticas tremendas numa situação que é, sobretudo, de emergência, de urgência, no sentido, o Betinho nos dizia, né? A fome tem pressa, a fome não pode esperar. E você imagina, então, o desespero das famílias e homens e mulheres que não têm mais acesso a recursos. O que eles podem fazer? Você pode imaginar, vendo a morte se aproximar da vizinhança, às vezes da família, vendo que não há atendimento nos serviços de saúde e vendo que não há pão, não há alimento. Qual é a tendência? Explosões, desespero, saques. E aí, quando nós tivermos essa desordem, que o velho Durkheim chamava anomia, quando nós tivermos a situação caótica, então, o presidente pode cavalgar entre os cadáveres, triunfante, e reivindicar a concentração de poderes em nome do restabelecimento da ordem, você entende? É exatamente isso que eu daqui, dessa distância, e lendo outras fontes e conversando com outras pessoas, a percepção que as pessoas têm em geral e que ele está querendo contribuir para que esse caos aconteça, para justamente poder tomar medidas, propor medidas autoritárias, e que essas medidas serão aceitas, porque as pessoas vão estar num momento de desespero, que o Congresso vai ceder, que as instituições vão ceder, e ele aí vai ser o comandante, aí, uma espécie de Hugo Chávez da direita, né? Uma coisa assim, um Pinochet. E você sabe, Marco, que até hoje, eu não sei se você está super conectado, acompanha tudo em tempo real, mas não sei se você teve tempo de ver que hoje ele ainda fez a declaração: quero todos de volta ao trabalho, no dia do trabalho, quero todos de volta ao trabalho. Ainda hoje, enquanto isso, o ministro da Saúde é uma figura patética, um personagem triste em todos os sentidos, ele é
ele é a encarnação do desânimo. Visualmente, até visualmente, né? No physique role da morte, ele é uma espécie de mensageiro da morte. Alguns brincam que é da família Addams, né? Aquele personagem assim, completamente lúgubre. E ele mal se expressa, evita entrevistas ao lado de generais, ele está inteiramente cercado, até que ontem ele balbuciou que o isolamento, depois de muita insistência dos repórteres, que o isolamento, nesse momento, era o jeito, porque a situação está desesperadora e o crescimento é avassalador. Nós já estamos passando dos 6 mil mortos, mas com nível de subnotificação imenso. Já passamos de 85 mil infectados reconhecidos, mas imenso. Imagino, pelos cálculos aí, que nós tenhamos em torno de 10 vezes o que está acontecendo, entre os mortos pelo menos 5 vezes. Então, a situação é muito mais grave ainda do que já se mostra a nós. E o ministro ali acabou quase que confessando, sob pressão dos repórteres, usando uma palavra que ele jurou, presidente Proante, que jamais pronunciaria. Ele nem fala isolamento, distanciamento. Aí os repórteres, mas o que o senhor quer dizer com isso, uma vez? Pelo amor de Deus, diga o que é. É para suspender o isolamento ou não? É distância. O que é distanciamento? É isolamento. Ele finalmente pronunciou essa palavra ontem. O que pode colocar ele em risco, né? O que pode colocar ele também em risco. Claro. Pelo menos uma chamada aí de um puxão de orelha. Pois é. Mas e aí o presidente, ao mesmo tempo, convocando para a rua. E hoje nós tivemos uma cena, você vai ter oportunidade de ver, e os nossos amigos, as nossas amigas que nos estão acompanhando aqui, ou que vão nos assistir depois, vão certamente ter oportunidade de ver na internet, pelo YouTube, o que seja, uma manifestação linda, mas muito, muito, muito bonita, de trabalhadores da saúde, eu acho que organizados pelo Sindicato de Brasília, dos trabalhadores de saúde, enfermeiros, não sei, médicos também. Eu vi. Eles estavam dispostos na frente do Palácio do Planalto, dispostos com bastante distância entre um e outro, 2 metros, mais do que isso, todos de branco, com máscara e com uma cruz na mão, cada um, em silêncio, durante mais de 20 minutos, em silêncio, 2 faixas muito discretas na frente, em solidariedade aos que estavam no front, né? Os profissionais estão no front se arriscando, sem equipamentos necessários e clamando para que eles sejam valorizados e que recebam os equipamentos, porque o ministro não se mexe. O ministro, segundo o painel da Folha de hoje, os secretários de saúde e governadores ficaram perplexos, porque no último encontro com o ministro da Saúde, o encontro virtual, o ministro perguntou onde é que vocês estão encontrando para comprar respiradores, onde é que vocês estão comprando equipamentos de proteção. E os governadores tiveram de dizer onde no mundo isso pode ser comprado. Ele completamente aturdido e perdido, e todos ficaram muito perplexos que a essa altura do campeonato, 15 dias depois de assumir, né, no meio da pandemia, ele tivesse nessa situação. Então, não há ministério, não há acúmulo de experiência, troca um ministro e ele tem que começar do zero, é alguma coisa inacreditável. Mas, então, esses profissionais estavam ali, nessa manifestação muito bonita, e 2 ou 3 bolsonaristas de verde e amarelo com bandeiras e camisas se aproximam, começam a provocar, a fazer aqueles discursos insensatos. Diz, meu Deus, de onde vem esse assombro, essa patologia, de que parte da mente humana, da alma humana, onde que nos livros... Isso com certeza vai ser estudo nos próximos anos, com certeza, seja qual for o resultado dessa história. E esse fenômeno vai precisar ser estudado profundamente, porque é uma coisa absurda. Talvez as últimas pessoas que assistiram isso foram algumas pessoas no Chile do Pinochet, vendo ele apoiando, né, fazendo aquilo tudo e ainda apoiando, porque existem pessoas que fazem manifestação pró-Pinochet, apesar de tudo, e antes com Hitler. Por exemplo, eu não sei na história, talvez você saiba, né, quando que apareceu um grupo de lunáticos desse tamanho e dessa capacidade de mobilização, talvez favorecida pelas redes sociais, mas
ainda, né? Porque mesmo que depois que saiu o Moro, que eu pensei assim, não, agora vai reduzir um pouquinho, mas ainda tem um núcleo ainda muito violento e ativo, né? Exato, exato. Ele ainda tem um terço da sociedade, no mínimo, com ele. A impressão que a gente tem é que ele pode fazer qualquer coisa. Que as Aliás, pessoas permitem. permite. Aliás, o Trump, eu estava lendo anteontem que o Trump teria dito na campanha presidencial que se ele fosse à Quinta Avenida e matasse alguém, isso não reduziria o número de seus apoiadores, etc. É mais ou menos como se você pudesse, de fato... É mais ou menos o que Hitler fez, né? E continuou com o apoio, porque muita gente falou que não sabia do que estava acontecendo, mas muita gente sabia o que estava acontecendo e achava realmente que os judeus precisavam ser eliminados, né? Não, a gente está no... Você tem razão, eu estou totalmente de acordo. A gente vai ter agora diante de nós, além de tantos outros desafios, inclusive sobreviver. Até o primeiro deles. Enfim, por todas as razões. Mas a gente também vai ter que pensar e entender melhor a sociedade brasileira, a cultura política, o que nós... Que sociedade é essa que nós produzimos? E veja, são situações bem diferentes. O Hitler prometia um futuro glorioso, né? E o futuro glorioso com a eugenia, com a realização terrível do seu racismo, e era o triunfo da raça alemã. Bom, então você imaginava aquela massa ordenada, com o crescimento e pela guerra, triunfando inicialmente e conquistando territórios. O Pinochet, aquela devastação, a coerção toda, e depois um momento de estabilização com muita campanha midiática e com resultados ali econômicos. Ele foi, durante um tempo, produzindo. No caso de Bolsonaro, você não tem um clamor à nação pela conquista do mundo, por um crescimento triunfal que nos encha de orgulho patriótico. Não, mas, Luiz, eu tive o desprazer de, com uma experiência quase que antropológica, entrar em alguns grupos desses para ouvir o que eles diziam, o que eles falam, tentar fazer uma análise do discurso deles, para saber se tem alguma... Né, E você sabe que muitas coisas que eles falam, muitas coisas que são reproduzidas nas redes bolsonaristas, e eu já acompanho esses movimentos desde 2004 no Orkut. Você lembra aquela coisa da Web Justice, que era uma questão de racismo? Era racismo e supremacia racial, mas que já apontava, desde 2004, já apontava para a volta de algum movimento de extrema-direita que já estava acontecendo desde o começo da década. E eu não sei se você se lembra que, pela primeira vez, a partir das redes sociais, do crescimento das redes sociais, esses grupos foram se reorganizando, que já tinham sido perdidos, eles foram se organizando de forma ideológica também, baseado em algumas coisas. O Bannon, que é o grande arquiteto ideológico da questão aqui nos Estados Unidos, ele é usado como fonte tanto para o Olavo quanto para esses grupos que... Né? Então tem um segmento, não todos, né? Mas tem um segmento deles que tem um discurso extremamente nacionalista de Brasil grande, copiando o discurso da ditadura militar e usando a ditadura militar como exemplo de crescimento econômico, que realmente houve, mas por outros fatores, mas, né, mundiais. Mas eles usam esse discurso que na ditadura, você deve ter escutado isso, na ditadura não tinha bandido, na ditadura não tinha criminalidade, na ditadura não... Então esse tipo de discurso pega para os jovens, porque eu estou vendo gente jovem, não estou vendo gente da nossa faixa de idade, mas gente jovem. E eles realmente acreditam, primeiro, que a ditadura foi um sucesso, né, do ponto de vista econômico e social. E a outra coisa é de que o Brasil essa geração gigantesca, e eu vi esse discurso lá na Argentina, no final da ditadura militar, com a Guerra das Malvinas, eu vi esse discurso sempre dessa elite militar, do Paraguai, do Uruguai, de outros que deram golpe também. Tem sempre essa coisa de o gigante. Eu me lembro de um amigo argentino que chegou a me dizer que o gigante está renascendo, está acordando, que é o mesmo discurso que eles usam para o Brasil, que é o mesmo discurso que eles usam para o Chile, para a Argentina e tal. E aqui também,
Quando você vê o slogan do Trump, que é fazer a América grande novamente, é justamente essa nostalgia de uma grandeza, de um poder que eles acham que o nacionalismo nos traz. Aí você vai acompanhando na Europa agora a separação, né, a volta do nacionalismo crescente. Então, assim, eu acho que eles estão pegando, de alguma forma, pelo menos um núcleo ali ideológico, uma carona nesses movimentos nacionalistas no mundo inteiro e dando aquele toque né, aquele toque nacional que a gente tem, que é né, dos presos da ciência também é uma coisa daqui, não é só daí. Então, assim, eu vejo isso tudo de uma forma, como na rede, um pouco interligado. Agora, ele vai ganhando gordura com essas pessoas. Você lembra daquele livro do Erich Fromm, A Psicologia do Nazismo, em que ele relata, na psicologia do nazismo, como essas classes médias baixas foram atraídas para o discurso nacionalista. E eu acho que eu vejo os meus amigos, né, bolsominions, maior parte classe média baixa e que coloca a culpa no governo do PT pelo seu fracasso pessoal, seu fracasso empresarial. Então eu acho que isso tem um caldo aí que juntou tudo nessa tempestade perfeita para eles. Eu acho que nós já temos alguns consensos nos estudos sobre o que está em curso, não apenas sobre a conjuntura. Há muitas dúvidas, interrogações que dizem respeito a essa resiliência, digamos assim, de Bolsonaro, a respeito de toda a estupidez, de todos os erros e de todo o desmascaramento e dos desastres que ele vai produzindo. Então, há muitas questões relativas a problemas de ordem inconsciente, ou em ordem simbólica, de uma verdadeira patologia que vai animando, como hoje, com essas performances de ódio, com esses discursos reiterados. Há muitos problemas aí que, como você dizia, serão objeto de estudo por muitos anos para que nós conheçamos o lado escuro da Lua, o outro lado do Brasil, no sentido daquilo que nós não estamos acostumados a supor ou a reconhecer. Mas já há um certo consenso quanto ao que elegeu Bolsonaro. Elegeu Bolsonaro uma coalizão em que você tinha os evangélicos conservadores, não quero homogeneizar e fazer aqui uma leitura etnocêntrica e reducionista do universo evangélico, que é muito rico, plural, contraditório, como só vai acontecer nos universos religiosos. Mas uma base evangélica neopentecostal muito sectária e conservadora, com a participação manipuladora não só de WhatsApp, mas daqueles pastores mercadológicos, etc. Isso foi muito pesado, para te dar o dado relativo a isso. Entre os católicos, Bolsonaro venceu por 120 mil votos, Brasil todo. Ele teve 57 milhões de votos aproximadamente, 56 e o Haddad 48 ou 50, algo assim. Tiveram 6 milhões de votos, mais ou menos, de diferença, não me lembro exatamente. Mas o fato é que entre os católicos, apenas 120 mil votos separaram Bolsonaro de Haddad. Bolsonaro venceu, mas em parte de fato, né? Entre os evangélicos, a diferença foi de 11 milhões de votos a favor de Bolsonaro. 11 milhões de votos. Aí você tem uma diferença que é maior, inclusive, do que aquela verificada no final no cômputo geral. Então, esses evangélicos conservadores, você teve a presença ali forte das elites que acabaram desembarcando em Bolsonaro, quando ele apresenta Paulo Guedes como condutor da política econômica, e Paulo Guedes traz uma bandeira de um darwinismo social selvagem, né, de uma agenda neoliberal extremada e sectária, que era o sonho, sempre foi, das elites sob a hegemonia do capital financeiro, que, de fato, regem o Brasil. Nós estamos falando aí de 0,5% da população brasileira, que detém 48% da renda nacional. Um negócio inacreditável, a desigualdade que está no Brasil. E esse 0,5%, evidentemente, tem um peso extraordinário. E não é apenas esse 0,5%, as elites vão além disso, é claro, e então com apoio midiático, etc. Isso tudo surfando no antipetismo doentio. Não me refiro à crítica ou às críticas
ao PT, Lula, governo Dilma, etc. Isso tudo é natural, normal. Muitas das críticas ao governo Dilma são merecidas, etc., do meu ponto de vista. Isso, não, de modo algum... É outro patamar, é outro tipo de outro crítica. patamar, outro tipo de crítica, como se o PT fosse todo ele corrupto e fosse o responsável pela criação da corrupção no Brasil, quando eram aprendizes amadorísticos de feiticeiros, alguns. Tanto é que saíram, caíram, né? Caíram também por muitas falhas. Se fossem tão profissionais como eles falam, não teriam caído, né? Como os outros que estão aí há décadas, né? Então, o antipetismo, esse que é absolutamente irascível e cheio de ódio, etc., criou um impulso do seguinte tipo: tudo menos o PT, e isso abriu espaço para Bolsonaro. Uma semana, 21 dias antes do primeiro turno, Marco, as pesquisas de opinião indicavam a vitória de Lula. Lula ainda não tinha sido afastado legalmente do pleito. 21 dias do primeiro turno, Lula venceria, e Lula já tinha chegado, estava chegando aos 40%, 39%, Bolsonaro tinha chegado a 21%. Ele mantivera as 15, 16 durante um ano e meio, mais ou menos. Mas sabemos que em torno de 12 constituem o seu núcleo duro. E ele ascendera até 15, 16. Como é que ele chega a 21? Porque os demais contendores à direita foram perdendo energia, perdendo força, e ele foi se apresentando como o único capaz de competir, ainda que em condições precaríssimas, até porque ele estava se apresentando nos primeiros debates sem nenhuma capacidade de dialogar, de apresentar seus projetos, seus planos, etc. E, portanto, o que se esperava, ele tinha menos de um minuto pouco, se isso, na TV, e se imaginava que isso fosse o impeditivo, além dos debates. O que acontece... Só uma parte aí, professor, é que justamente esses 12%, essa parte dele lá, foi construída na internet. Eu, particularmente, me sinto muito triste, porque quando eu, há 20 anos atrás, comecei a discutir política na internet, eu achava que a gente ia usar a internet para outra coisa, né? E todo aquele movimento, né, de política virtual, de democracia virtual, acabou sendo usado pela extrema-direita. Então, esse percentual aí que você muito bem relatou, ele foi construído na internet, através... Não eram robôs, não, é uma construção mesmo que a própria esquerda desprezou durante muito tempo. A gente falava, olha só, as redes, o futuro da política na internet está nas redes. E muita gente do próprio campo progressista não prestou atenção e não deu valor a esse tipo de movimento, e a extrema-direita foi hábil e construiu isso internacionalmente. E, Marco, olha, está aqui conosco a Tainá de Paula, grande figura, querida amiga, que conhece o Rio de Janeiro como ninguém. Quem sabe ela até nos ajuda a compreender algum desses aspectos. Eu já vi aqui, eu registrar aqui a entrada do... Olha só para falar para o pessoal que está aqui, ó. A Rita, que é de Teresópolis, de Portugal também. Carmélia, o Joaquim, lá que é de Florianópolis. Márcio Santoro, Eduardo Oliveira, de Miami. Vamos lá, mas... Gente, eu não estou conseguindo ver muito aqui, porque eu não estou querendo atrapalhar a câmera. Mas a gente está... O Eduardo está falando, saudade de você. Isso é a vantagem da live, para a gente poder, né, sentir que as pessoas estão um pouco perto da gente, né? Um pouquinho menos distantes, E então, você tem toda a razão, Marco. Inicialmente não eram robôs, depois eles multiplicaram isso via robôs e fake news, etc. No início, como você diz, era uma urdidura, era uma tessitura, era um engendramento que se dava, e você prestou atenção antes da imensa maioria dos analistas políticos sobre a importância e o impacto, os desdobramentos disso. Mas então nós tivemos aí as elites cavalgando o pangaré, o pangaré disponível, elas começaram a se aproximar com a mídia, etc., os evangélicos por baixo, e vem a facada. Com a facada, Bolsonaro se torna destaque na mídia e como vítima. Isso gera, evidentemente, uma empatia que dissolve um pouco
esse aspecto acre, amargo, agressivo que o caracteriza, inclusive com a evocação que ele fazia na linguagem corporal mesmo das armas, da violência, como prenunciando violência como forma de enfrentar problemas e enfrentar a própria violência. Ele se humaniza com o sofrimento, com o calvário que ele atravessa, se torna centro da mídia e se justifica de imediato sua ausência em todos os debates, o que o salva. Nesse momento, ele passa de 21, 22 e, celeremente, em uma semana, ele chega a 26, 27. É a semana em que Lula é retirado do páreo. Então, nós temos o antipetismo que foi produzido mediaticamente, politicamente, por um consórcio do setor da justiça que se deixou galvanizar ideológica e politicamente e que se converteu num partido, o Partido da Justiça e do MP, de segmentos da Justiça do MP, comprometidos com a visão política, orientados para excluir Lula do páreo, independentemente do juízo que se faça de cada um desses personagens, é o que aconteceu. O antipetismo se torna, então, extremamente forte, poderoso. Os evangélicos são galvanizados, a elite entra no barco por conta do Paulo Guedes da agenda neoliberal e, nesse momento, Bolsonaro é salvo dos debates. Lula é retirado, Haddad faz um percurso velocíssimo até o topo, mas, evidentemente, não chega ao patamar do Lula, mas o suficiente para que nós tenhamos segundo turno. Fica muito claro esse amálgama que perdura até hoje, em boa medida, com desgarres, com perdas evidentes em função da própria experiência do que é o bolsonarismo, porque muita gente votou, embora sabendo quem fosse esse sujeito, mas quase que com raiva do PT, com uma raiva, em geral, muito mais racista, classista e negativa do que uma raiva positiva, uma raiva fundada em equívocos. Porque se é uma raiva fundada em equívocos que tenham a ver com a corrupção, você não vai votar em Bolsonaro e sua máfia miliciana. Né? Não, se você for a fundo perguntar para essas pessoas, elas vão até uma terceira camada, mas daí elas não passam. Elas vão falar, não, por causa da corrupção, aí você contrapõe o argumento, aí elas vão, não, é porque isso. Aí quando chega na performance da família e na ligação dela com milícia, em todas as coisas ruins, aí elas param. Porque o antipetismo, assim como o anticomunismo também era, é uma coisa superficial, ele não é profunda, pelo menos da maioria, né? Uma pequena parte tem uma parte ideológica. Mas nessas acusações de corrupção, é absurdo você desconhecer o histórico da família Bolsonaro e querer desconhecer, porque, na verdade, essas pessoas não queriam ser informadas. Você falava para ela, não, mas olha isso aqui, não quero ver. Exato, não quero ver, não quero ouvir. E há também um pleito, e eu tenho certeza que você sente isso também, Marco, pelas conversas que a gente sempre teve, etc. Há no Brasil, e isso vem crescendo depois que você viajou para os Estados Unidos, isso só cresceu, que certamente acontece em algum segmento americano, claro, em várias partes do mundo, que é um clamor por ordem. Não há ordem no sentido da segurança pública, numa leitura trivial, superficial, mas uma ordem ontológica. É como se as pessoas precisassem de uma ancoragem para o próprio ser, diante do mundo de incerteza e de transformação. Então, nós estamos diante de uma tempestade de transformação no mundo todo. O que é o amor? Quais as possibilidades de experimentar o amor? O que é a família? O que é o homem? O que é a mulher? O que é a sexualidade? Quais são as identidades, que sentidos elas têm, e as pessoas que estão perturbadas com isso, porque estão perturbadas dentro de si, com os fantasmas construídos a propósito de suas próprias fantasias e seus próprios desejos recalcados, todo o universo inconsciente que traz em nós toda a humanidade e todas as possibilidades do humano, tudo isso é apavorante, dependendo da forma pela qual se elabore isso. Pode ser apavorante, então a melhor maneira é rechaçar, reprimir, recalcar dentro de si tudo isso e jogar para fora, estigmatizando e condenando os demais. Mas o mundo não permite mais isso, e a institucionalização da pluralidade, da diversidade, o espaço aberto na democracia pelos governos do PT, nós devemos as lutas de negros, de mulheres, as lutas dos LGBT, as lutas de todos os grupos pela liberdade, pelos direitos fundamentais. Essas lutas produziram efeitos
em função das alianças com os governos do PT, etc., a despeito de tensões e contradições. E houve avanços, e houve redistribuição de renda ainda que limitada, e houve negros chegando e negras à universidade pela primeira vez em suas famílias. E aqueles que eram invisíveis chegaram aos aeroportos e começaram a conviver com uma certa fração da classe média. E no país do racismo estrutural e dessas desigualdades abissais, é inadmissível tudo isso. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso. Então todos estavam com o seu racismo, com a sua homofobia, com a sua misoginia no armário. Isso se manifestando nos assassinatos de homossexuais homofóbicos, isso se manifestando no racismo que se dava em todos os dias e na violência contra a mulher, nos feminicídios, mas tudo isso contido. Bolsonaro era a possibilidade de tirar do armário esses fantasmas todos, de assumir a cara arrogante, terrível, brutal dessa brasilidade negativa, né? Que é parte constitutiva, fundamental da nossa história. Então, aí os séculos de escravidão, estão aí as desigualdades plantadas e as formas todas de opressão. Todas elas retornam. Então, o desejo de ordem é o desejo ontológico de encontrar âncoras de fé, de certeza absoluta, de modo a que também esse início de desestabilização das hierarquias brasileiras seja revertido, para que não haja, de fato, a democratização, para que não haja ameaça à democratização, para que as empregadas domésticas saiam da Disney, para usar o próprio Paulo Guedes. E isso é muito forte, isso é muito importante. Isso, então, associado à agenda neoliberal e ao apoio das elites, apoio da mídia. Isso associado ao clamor dos evangélicos e do povo que queria, sempre com esperança de alguma mudança. E o discurso de Bolsonaro, que é o discurso revolucionário de ultradireita, contra o sistema. Ele falava do sistema, tudo isso que está aí. Você não gosta? Eu também não, vamos mudar. Mas como? Vamos mudar. E fazia o sinal da arma. E há um elemento aí tão interessante que eu aprendi, sobre o qual eu escrevi no livro mais recente, O Brasil e Seu Duplo, que é o seguinte: quando alguém dialogava com um bolsominion, um eleitor potencial do Bolsonaro, eu acompanhei isso também. Dizia, mas o que o Bolsonaro está propondo para a segurança? Você disse que ele vai resolver a segurança pública. Muito bem. Vamos ver ali, na programação, no plano. Qual é a proposta? O que tem aqui? Armas para todo mundo. O que mais? O que mais? Armas, liberar armas. O que mais? Mas veja aqui o que o Fernando Haddad está propondo. Você acha que é insuficiente? Que não está... Mas olha aqui o que o outro não está propondo. Por que diabo? De onde você tirou que esse sujeito vai ser capaz de um problema tão complexo? Então, Luiz, você sabe que assim, campanha eleitoral, e nós já vivemos isso, é uma época de simplificação dos discursos totais, principalmente na reta final, né? Então, ninguém mais quer saber de programa nada, e sim da representação, né? Claro. E essas pessoas. Aí o Haddad era o PT, e todo aquele antipetismo jogado nele, como uma figura muitas vezes reforçado por parte de setores da esquerda, por próprio Ciro e outros, de que ele seria uma pessoa comandada por alguém que estaria na cadeia. E aí você teria, só que reforça, né? Reforça ainda mais aquela coisa toda. Eu escutei aqui nos Estados Unidos, eu acompanhei, e eu morei aqui nos Estados Unidos, no Sul, e moro historicamente aqui no Norte, mas eu morei no Sul, porque justamente eu morei lá na área, no cinturão bíblico, né? Na parte que todo mundo chama do Bible Belt, né? A parte que concentra o maior número de igrejas evangélicas, conservadoras. O Sul também é tradicionalmente conservador e tal. E eu escutei de uma amiga minha no Texas, que é uma americana que eu considerava, inclusive, progressista, e ela falou para mim, durante o finalzinho do governo do Obama, ela falou assim para mim, eu vou votar no Trump porque está muito bagunçado. Foi justamente isso que você falou em relação à ordem, a busca pela ordem, né? E aí me lembra que todos esses regimes de exceção de extrema-direita aqui que a gente viu, eles têm o mesmo também discurso de apelo pela ordem, né? Nacionalismo, ordem e tal. E eles atingem justamente esses setores de classe média que se sentem desamparados, do ponto de vista desamparados. Exato. E o ponto que eu acho que é interessante é que, frequentemente, se entende que o apelo à ordem é o apelo à segurança pública no sentido trivial,
menos crimes. Mas há um apelo que é muito mais fundo, que dialoga com o inconsciente, não é? E que é essa ordem, no sentido ontológico, diante da tempestade das incertezas e das mobilidades, das mutações humanas, nós nos reinventando, podendo ser plurais, ser para além de identidades e categorias, isso tudo que está em curso no mundo, na ponta criativa, isso assusta, isso assombra, isso apavora. Mas isso criou uma crise para eles também, porque o discurso liberal ele se choca com o discurso da centralização, né, da ordem. Aí é que tem o problema deles. Eles também têm problema. Nós temos problemas no nosso campo, né? E eles também têm problema no campo deles. Vamos falar do liberalismo no Brasil já, mas então um ponto. O que o Marquinhos entrou aqui, e ele mandou a mensagem que ele é evangélico, e lembrando que há muito evangélico progressista e crítico que não entrou nessa, e é isso mesmo, Marquinhos, nós também dissemos isso, né? Quando nós falamos do evangelho, primeira vez que eu usei essa palavra, eu disse, por favor, não vamos homogeneizar, há um universo plural muito rico aí, com muitas contradições, para evitar preconceitos, né? Então, é muito importante. Mas eu dizia, então, como é que se justifica você dizer que vai votar num sujeito cujo plano, a respeito da questão que te importa, segurança pública, no caso, que era o ponto do debate, cujo plano é vazio? Em que é que você se apoia para dizer que vota nele porque ele tem um plano melhor se o plano dele é zero? Aí o sujeito diz, mas o outro fica dizendo que vai fazer. Sim, e o Bolsonaro? O Bolsonaro faz. E eu fiquei pensando essas coisas que os analistas fazem, que os antropólogos fazem, que é de buscar o sentido, não apenas dizer você está errado, ou você está se iludindo, ou você está louco, a buscar o sentido que, de alguma maneira, conferiria inteligibilidade e possibilidade... Entender a lógica, né? Entender a lógica dele. Né? Entender a lógica disso. E aí eu me dei conta, realmente ele fazia. Ele fazia assim, ó. Ele era um performer, ele já estava atirando. O Robocop. A linguagem corporal dele já era do combate, ele já estava em guerra, não sabe com quem, para quê, etc. Mas ele era o homem da ação, ele era o homem permanentemente da arma, da violência, da agressividade. Então, nós estávamos pensando no discurso, para usar as categorias da linguística, constativo, o discurso da descrição, que diz o que é, como as coisas são, que planos eu tenho, descrevendo fatos, fenômenos e proposições, e o outro estava na performance, num discurso performativo. E isso a gente, às vezes, desconsidera, e isso foi fundamental. Mas, deixa só uma observação, a galera mais jovem, eu acompanhei isso porque eu tinha primos jovens no Brasil, fazendo campanha para ele, distribuem um material associando eles a super-heróis, tá? De capa. Messias, né? De capa. Ele era o Messias dos evangélicos e o super-herói da garotada, né? Isso me lembrou, nos anos 80, tinha um personagem chamado Super Elinho, foi uma criação do Hélio Ferraz, que era foi candidato a prefeito do Rio, e ele criou um personagem que era um super-herói, que era ele, Super Elinho, um liberal. Mas naquela época não colou, porque o mundo caminhava para outra coisa. Mas o do Bolsonaro chegou. Você lembra disso, né? Do Super Elinho? Lembro. Mas o Hélio Ferraz não tinha nada, né? Era só liberal, ele não era o capitão, né? Ele não era o capitão, era só liberal. O problema do liberalismo do Brasil, isso é muito importante, muito curioso, é que nós nunca tivemos liberalismo no Brasil para valer, salvo excepcionalmente. Os nossos liberais apoiavam a escravidão, apoiavam as ditaduras, apoiavam os golpes todos, e hoje o Partido Novo, que se diz ultraliberal, é contra a legalização das drogas, é contra o aborto. Ou seja, do pacote clássico do liberalismo, eles ficaram com o pior, eles ficaram com o mercado. Todo o resto que é importante, que foi civilizatoriamente relevante e transformador, todo o resto democrático foi para o espaço. Mas eles inventaram, Luiz, no Brasil, a mesma forma. Você lembra que no Brasil não inventaram o desquite porque não aceitava o divórcio, tá? Aceitava a parceria civil para não aceitar o casamento. Ou seja, sempre eu vejo no Brasil uma solução pela metade para aceitar uma coisa que é óbvia, mas eles não aceitam com esse nome, com essa formatação. E o liberalismo no Brasil é aquela coisa assim, eu defendo o mercado
mas o Estado tem que me garantir se eu falir. O banco tem que me ajudar. Sim, aí você tem o próprio liberalismo no mercado, é no mercado até que meu bolso esteja sob risco, porque aí eu aceito a intervenção e a proteção do Estado. Isso é um oportunismo típico dos liberais. Mas, além disso, mesmo do ponto de vista teórico, o liberalismo tem uma contribuição importante, tem a ver com o processo de modernização, enfim, toda uma questão. E o liberalismo traz consigo a luta pela igualdade dos gêneros. O John Stuart Mill era favorável à luta das mulheres, pelo voto, pela igualdade, etc. Os direitos civis, todas essas questões, por isso estão associadas no imaginário americano à esquerda, porque o liberalismo, nessa tradição, aporta esse tipo de contribuição e valoriza, por exemplo, as identidades e seus espaços de autonomia, etc, etc. No Brasil, não. Nós ficamos com o mercado, mesmo assim, como você lembrou bem, até onde interessa, e tudo mais foi para o espaço. Eles são conservadores, são de fato, falcões, né? Então, esse tal liberalismo não encontrou espaço aqui. Até porque, se tivesse encontrado, nós da esquerda, que, por exemplo, lutamos pelos direitos humanos, teríamos alianças possíveis que nos tirariam do isolamento e do gueto. Nós estaríamos com bandeiras majoritárias. Isso se manifestou pela primeira vez, foi possível, foi o melhor momento em que algo de live liberal existiu, na própria Constituição, em que nós celebramos um pacto social-democrata e houve ali, portanto, alguns avanços significativos. Mas, fora isso, você tem basicamente falcões ultraconservadores, etc. Então, você imagina, é uma contra-revolução. O Bolsonaro se apresenta como revolucionário, contra o sistema. Então, ele aparece como esse condutor popular que reúne em torno de si o conservadorismo evangélico, os seus mediadores midiáticos, etc., as elites, os militares e esses segmentos todos que estão dispostos a apoiar a agenda neoliberal e os outros que vão na onda do antipetismo para fazer ruir todos os controles. O Estado brasileiro está sendo desconstruído. E o Estado como construção civilizatória nacional. No nosso Estado foi o que garantiu ainda, a despeito de tudo, a sobrevivência dos territórios da Amazônia e dos indígenas. As sociedades indígenas estão sendo assassinadas, estão sendo destruídas. A Amazônia está sendo destruída. Ontem foram demitidos 2 superintendentes do IBAMA que ousaram impedir os garimpeiros madeireiros de invadir e matar os índios, invadir suas terras, destruir suas terras e atingir os indígenas e suas sociedades. Eles foram demitidos. Nós estamos vivendo esse tipo de emergência. De um lado, o presidente dizendo vamos às ruas, vamos nos contaminar, isso é uma gripezinha, isso é uma bobagem. Não podemos parar de trabalhar. E, de outro lado, liberando as armas, ele suspendeu os controles do Exército sobre armas e munições. Armemos-nos, portanto, quem é que vai se armar com isso? Mais ainda as milícias, os grupos policiais que privadamente vão se apropriar de armas para quaisquer aventuras, mais as milícias. Nós estamos nesse quadro, diante desse risco. De outro lado, liberando o assalto à Amazônia, a destruição sem limite. Eu estou vendo, cada dia chega mais notícias que o ministro do Meio Ambiente está usando esse período, que está todo mundo, né, disperso e que a gente não está com foco no governo em geral, mas só na epidemia, na pandemia, e ele está lá, portaria com portaria, exonerando, fazendo, e os madeireiros estão aproveitando também. Estão invadindo, porque agora a imprensa não está indo, ninguém está denunciando, está todo mundo... Então é uma festa para eles agora. E ele suspendeu, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, suspendeu multas também. Suspendeu ou seja, sinal verde para a destruição do verde, do ambiente e das sociedades que estão lá. Então, nós, por um lado, somos vítimas de quê? De um vírus que é fruto do disparate ecológico, da crise climática e das agressões ao planeta, ao ambiente, etc. Nós sabemos que já era previsível que novos vírus ocorressem, aparecessem, nós teríamos esse tipo de problema quando os animais, seus ecossistemas são atacados, atingidos, reduzidos
nós tendemos a ter problemas de migração e mutação, e vírus acabam atingindo a espécie humana. Aqui e ali nós podemos vir a ter, em algum momento, um surto, uma pandemia de ebola, que aí é terrível, porque ebola tem uma tendência... Luiz, olha só, eu estou sendo avisado aqui, a gente só tem 1 minuto, mas eu vou desconectar e voltar novamente, porque senão a gente não consegue, né, desenvolver o que a gente está falando, mas tem uma limitação aí de tempo, então eu vou desconectar e voltar novamente, aí eu convido a todos que voltem, e eu falando aqui o Diniz, Teresópolis, Marquinhos Teresópolis, Eduardo Oliveira, Miami, tem muitas perguntas aqui para você também, para mim. Basicamente é relação de futuro, a gente vai falar daqui a pouco sobre futuro, e no futuro a gente fala sobre isso, Eduardo, sobre impeachment, sobre outras coisas que estão sendo perguntadas aqui. Tem mais de 10 perguntas, eu estou anotando aqui e estou vendo aqui, tá bom? Tô saindo e volto aqui, tá bom? Pronto, foi. Bom, vamos lá. Estão pedindo aqui para eu falar um pouco da situação aqui também. Então, eu queria, meu amigo, te dizer, você que me acompanhou aqui, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Eu estou aqui nessas épocas, mas não é combinado, tá? Eu estava aqui no 11 de setembro e novamente agora, né? Então, são 2 epicentros mundiais, mas quem vive em Nova York, que faz opção de morar aqui, você também já morou aqui, você sabe que é uma cidade que tudo pode acontecer, né? A gente está preparado para viver numa cidade dessa. Ao contrário, tudo ao contrário do Brasil. Felizmente, tudo ao contrário do Brasil. Aqui, o prefeito, o governador se transformou numa espécie de símbolo nacional, porque ele vai todo dia, faz live todo dia, ele presta contas, ele junto com os secretários, ele dá informações, ele acalma as pessoas, ele conversa, ele explica didaticamente, não como médico ou como outro, ele explica por que é preciso fazer o isolamento, ele dá todas as condições para que as pessoas, a cidade mobilizou um navio para ter mais vagas, né? Fez no Central Park, primeira vez na história, fez um hospital de campanha. Então, a cidade e as pessoas se comportaram. O que ele sempre fala nas lives dele é que os resultados que a gente está obtendo agora são por conta do comportamento das pessoas. Então, uma coisa é quando o governo fala e outra coisa é quando a gente atende às orientações médicas e do governo. A cidade, que já viveu outras tragédias, respeita muito a polícia, o bombeiro, as autoridades de saúde. E o contrário que a gente vê no Rio e em outras cidades brasileiras, o único movimento que a gente vê na rua são os bombeiros e policiais às 5 da tarde parando na frente dos hospitais, buzinando e aplaudindo os médicos e enfermeiros numa demonstração linda de carinho por essas pessoas que estão lá enfrentando, né, sua vida, né, o risco de vida para manter a população. Então, Luiz, o que eu quero te dizer é que eu me sinto às vezes vítima e privilegiado, de vítima de viver esse momento e privilegiado de viver esse momento, porque é o momento em que a cidade, da outra vez eu via flores, velas nas ruas com as fotos das vítimas, e agora eu vejo pessoas xiscando na calçada com giz em volta dos hospitais, corações e mensagens de amor para os médicos e para os enfermeiros. E isso me comove muito, e quando eu vejo, principalmente porque eu sei que eu sou muito frágil nessa situação, em que eu posso estar lá a qualquer momento, que eu poderia estar lá a qualquer momento naquele hospital, e torcendo para que eu não pegasse isso no momento de pico, em que os hospitais não teriam condições de me atender. E aí fica aquela coisa na cabeça, gente, se eu pegar isso agora, não vai ter UTI. Esse é o desespero. Não é o desespero de pegar a doença, porque esse é um desespero. O outro é de não ter condições de ser atendido, de morrer sem respirar, porque é uma doença que sufoca, que você fica sem ar. Então é uma morte horrível. E outra coisa, uma morte solitária, porque você não pode ver as pessoas. Ninguém que gosta de você e convive com você pode te acompanhar nesse momento.
uma morte solitária. Então, ao contrário de outras doenças, é uma morte que você não pode estar acompanhado. Então, eu tinha esse medo diário de não, né? Eu pegava o metrô para o trabalho, e aí eu decidi, antes que o trabalho me liberasse, eu pedi demissão, porque eu falei, eu não vou ficar pegando o metrô cheio numa situação dessa. Quando eu comecei a ver as primeiras pessoas com máscara, eu pensei assim, nossa, essa coisa vai ficar complicada. Aí eu me lembro que você me ligou falando que estava vindo para cá, lembra disso? Sim. E que a Nós sua íamos viagem voltar. foi cancelada. Nós tínhamos combinado até um jantar já, não é isso? Exato, exato. Isso. E aí você me liga um dia antes, falando, Marco, eu não vou, porque cancelaram a conferência e a coisa... Aí você até me perguntou, a coisa tá tão feia aí mesmo? Lembra que você me perguntou Foi isso? 28 de fevereiro. É. 28. E aí você me perguntou, tá feia? Eu falei assim, olha, eu tô trabalhando. Quando você me falou comigo, eu falei assim, eu tô trabalhando. Mas está ficando complicado. Talvez eles saibam de coisas, eu vou repetir até a frase que eu falei com você. Talvez eles saibam de coisas que a gente não saiba, mas eles já sabiam. O CDC de Atlanta, que é o órgão responsável por fazer o controle, porque nos Estados Unidos não o Ministério da Saúde faz, mas tem um centro de controle de doenças infecciosas, que é sediado em Atlanta, que é o maior do mundo, CDC, que acompanha todas as epidemias e pandemias e tudo. E eles já tinham dado sinal de alerta. Olha, vai chegar aqui. E eu trabalhava no aeroporto internacional, depois dos hospitais, o aeroporto é segundo vetor de transmissão, tá? Primeiro hospital, depois o hospital. Aí eu cheguei e pedi demissão. Falei, olha, não tem como trabalhar no meu quadro de saúde, nessa situação. E eu vim para casa uma semana antes da declaração, do fechamento da cidade. Eu estava em casa quietinho. Talvez isso me salvou a vida naquele momento, porque eu estava pegando um ônibus lotado, e se eu pegasse isso no pico, eu não ia ter vaga no hospital. E agora já tem vaga, não quero pegar mais não, tá? Eu ainda continuo não querendo pegar, mesmo tendo vaga. Agora tem vaga, mas eu não quero pegar, eu estou quietinho em casa. Então as coisas agora, para quem perguntou, as coisas estão melhorando. De 1.000 mortes por dia, 1.100 que nós chegamos. Estamos em 200 e pouco, que é ainda um número absurdo, qualquer morte é absurda, mas ainda é um número absurdo, mas no gráfico ele mostra lá embaixo. E o número de internados está caindo a cada dia. O número de pessoas entrando nos hospitais ainda é alto, é 1.200 por dia. Porém, já chegou a 5, 8 mil e agora está em 1.000 e pouco. Então, ele está diminuindo. As UTIs já tem vaga, o navio hospital já deixou a cidade, o hospital de campanha já foi está sendo desmontado essa semana. Então, assim, o prefeito e o governador estão trabalhando para que dia 15 de maio, quando reabra parte da cidade, cada setor seja testado a cada 2 semanas. Então, vai ser abrir, testar e quarentenar de novo as pessoas que apresentarem sintomas ou que derem positivos porque são assintomáticos. Então, abrir, testar, esse é o ritmo que vai. Que é o totalmente contrário. A notícia que corre aqui é que o Brasil vai ser isolado. Essa é o comentário de todos. Todos que eu escuto, conversei com o meu médico uns 3 dias atrás sobre a situação que eu estou falando com o médico via, né, também por teleconferência. E ele falou, Marco, as informações que eu tenho é que o CDC também já deu indicativo para fechar a fronteira com o Brasil, porque a situação está descontrolada. E primeiro chamaram os cidadãos americanos a voltarem, que é uma coisa que não se faz, você sabe disso, que um país para chamar os cidadãos de volta só em estado de guerra, né? E os Estados Unidos não faz isso nem quando ele promove as guerras. Então é muito raro chamar os seus cidadãos para voltar. E agora eu estou apreensivo com vocês aí por conta desse descontrole. Aqui eu fiquei mais calmo, mas por outro lado, parte da minha vida e da minha história, meus afetos estão aí com vocês e me preocupa muito como a situação vai ficar. Sem dúvida, Marco, a situação aqui é muito, muito grave e, como eu te dizia, a taxa de subnotificação sequer é conhecida no plano nacional. No Rio Grande do Sul, um estudo da universidade, não me lembro qual universidade, um estudo muito sério,
O nosso amigo Rodrigo Azevedo, que está aqui, pode nos ajudar, nos dando aí uma dica, mas mostrou que parece que há uma subnotificação da ordem de 8 vezes, 800%, algo do tipo. Então, nós, de fato, sabemos muito pouco, né, do que está em curso. E o que está em curso já é uma escalada velocíssima que vai devastando, sobretudo, claro, as áreas mais vulneráveis e como era de se esperar. Mas até eu dizia, nós conversávamos na primeira parte da live, o que seria a tempestade perfeita, né, em que nós temos a convergência entre esse drama sanitário atingindo, sobretudo, os mais vulneráveis preferencialmente, com o bloqueio ao atendimento, a inviabilidade do atendimento pelo serviço de saúde, a crise social, que decorre do colapso econômico e dessa tibieza do governo em atender às necessidades fundamentais. Todos os planos são extraídos a fórceps pelo Congresso, pela pressão da sociedade, e mesmo assim, letargicamente, o governo reage, sempre evocando teto de gasto, no futuro vamos retomar, necessidade de contenção, de equilíbrio fiscal, mas aqui vamos conceder. Eles queriam dar um voucher de R$200 e para alguns grupos. Então, eles não têm a dimensão do que está de fato em curso, do que está acontecendo, e a urgência que cerca tudo isso. Não tem essa noção. E a crise política. Então, alguém perguntava sobre o impeachment. Então, veja o que acontece. Quando Bolsonaro demite Mandetta, e muitos antecipam o desastre, a debacle do governo, porque o Mandetta era muito popular, e não há quase nenhum desgaste para o seu governo, ele percebe que esse é o momento da virada para que ele se livre também do Moro. Então, ele cria uma situação para empurrar, né, para precipitar a saída do Moro, para que ele seja capaz de lidar com mais fluências na Polícia Federal, porque ele está sob a tríplice pressão. No Rio de Janeiro estão em curso investigações envolvendo Flávio Bolsonaro, sua conexão com imobiliárias clandestinas nas comunidades, patrocinadas por milicianos, mas outros problemas de corrupção e de envolvimentos graves. O caso Bolsonaro é o líder do gabinete do ódio e é o fulcro, é o foco central, ou um dos focos centrais da CPI que está em curso sobre fake news, as usinas fake news, os robôs, as manipulações todas, eles estão chegando ao caso Bolsonaro. Agora, o próprio presidente é alvo de uma iniciativa do Supremo por provocação indireta do Aras, em função da denúncia do Moro, tentativa de obstrução de justiça, de intervenção, etc., na Polícia Federal. Nesse quadro, é importante que ele segure a Polícia Federal e manipule esses processos, porque isso pode debilitá-lo bastante. Quando o Moro cai com aquelas denúncias bombásticas, que para nós não são novidades, é evidente, nós todos sabemos como é que essas coisas acontecem, nós não tínhamos nenhuma dúvida, mas que Moro tenha ousado abrir, isso significa uma cisão no bloco da direita, da ultradireita, ou da direita e da ultradireita. Então, muitos anteciparam um declínio do governo quase imediato e multiplicaram-se os pedidos e as propostas de impeachment. O primeiro momento sugeria uma possibilidade de remoção do Bolsonaro, de fato, em função do seu enfraquecimento. No entanto, o que acontece? Paulo Guedes procura a Globo, os bancos, Febraban, os grandes mega empresários, formadores de opinião no mercado, e diz o seguinte: se Bolsonaro é removido, eu saio do governo, eu caio, e nossa agenda neoliberal vai para o beleléu. E, diante disso, nós vamos ter Mourão, Hamilton Mourão, com seus generais, o núcleo duro, o generalato, vai permanecer no governo. Que não é nada liberal. Não, imagina, com esse projeto que o Braga Neto e o ministro Rogério tinham acabado de apresentar,
era uma reedição muito mambembe, muito mal costurada e muito precária do que foram os projetos de intervenção do Estado na economia na época de Geisel, na época de Dilma, etc. Cada um com o seu matiz. Mas era uma retomada do intervencionismo do Estado como promotor de desenvolvimento, etc. Então, o Guedes usou o fato de não ter nem estado presente na mesa que apresentava o projeto de recuperação econômica para demonstrar que o governo estava rachado e que esse era o momento de imposição de uma hegemonia ou outra. O caminho de remoção de Bolsonaro é seu enfraquecimento progressivo, saída de Paulo Guedes e Braga Neto general, mais o seu bloco assumindo o poder e a agenda neoliberal sendo afastada. Portanto, é um momento de garantir Bolsonaro no poder e manter a agenda neoliberal, dado que a alternativa Mourão, o vice, era uma alternativa para essas elites neoliberais assustadora. E aí nós assistimos na segunda e até na terça-feira um refluxo muito evidente na mídia, que já dizia, bom, realmente ele continua com grande apoio ainda na população, não é o momento, claro que ele merece ser removido, é evidente que são justos os pedidos de impeachment, mas esse não vai ser o momento, Rodrigo Maia é muito prudente, certamente isso não vai acontecer, não há tempo para isso, não há ambiente político para isso, etc. E quem era o protagonista na segunda-feira? Paulo Guedes, com espaço, com seu discurso, e estava reentronizado pelo próprio Bolsonaro, que dizia, é ele que conduz minha política econômica. Eu redigi um post, um textinho, uma análise de conjuntura, considerando vários aspectos e dizendo que isso tinha acontecido, isso estava em curso, mas que havia limites. Quais eram os limites e os problemas? A enorme capacidade de Bolsonaro de dar tiro no próprio pé, a sua enorme capacidade de gerar externalidades negativas e de gerar contradições e de produzir divisões, é o que ele sabe fazer. Segundo, a crise, como disse minha colega da Anistia e amiga, a jornalista Flávia Oliveira, a crise humanitária. Nós já podemos chamar a crise humanitária, que é o fruto dessa sobreposição entre crise econômica, sanitária e com a instabilidade política. Nesse ambiente de instabilidade, volto ao ponto de Paulo Guedes, que eu não mencionei esse aspecto que é fundamental. Ele dizia também para as elites, para o Globo, etc., que investidor internacional virá ao Brasil depois da pandemia com esse nível de instabilidade e imprevisibilidade? Nenhum. E é claro que isso é uma conversa para boi dormir, porque não virão investimentos, porque não haverá investimentos, porque nós estamos em outra época, outro momento. Mas a conversa dele é basicamente essa. Nenhuma elite econômica no capitalismo avançado pode sobreviver e fruir dos seus lucros num ambiente de imprevisibilidade e incerteza radicalizada. Isso, de fato, é improdutivo, é irracional. Então, agora, voltando para as contradições e os limites. Os limites, a crise, como diz Flávio Oliveira, a crise humanitária, que está explodindo na base e que vai corroer, provavelmente, a legitimidade da autoridade de Bolsonaro, por um lado. Por outro lado, a sequência de crises que ele é capaz de gerar, produzindo mais e mais instabilidade, o que faz com que as elites ponderem. Talvez valha a pena negociar com esse Mourão e com os generais. Nós cedemos, em parte, a nossa agenda neoliberal, mas, por outro lado, eles apoiam a remoção indolor de Bolsonaro, porque com esse nível de incerteza não é possível. As oposições, nesse momento, se vierem a participar da concertação, vão exigir, provavelmente, algumas condições, como manutenção das eleições, inclusive de 22, condições de concorrência ampla, sem perseguição a ninguém, inclusive a Lula, e assim sucessivamente. Há um pacto, que é o pacto, digamos, de não agressão à ordem democrática, para que se mantenham em vigência essas instituições, de modo a que seja possível que a vida política prossiga sem o genocídio que está no horizonte, patrocinado pela irresponsabilidade do Bolsonaro por sua inconsequência. Então, ainda está muito nebuloso esse ambiente, porque estão em disputa
essas duas posturas, as elites hesitando, mas ainda se postando ao lado de Bolsonaro, da continuidade do governo, e, de outro lado, esse governo se mostrando cada vez mais inviável em todos os sentidos. O que vai decidir a parada, em última instância, vai ser a opinião pública, vai ser a pressão popular, e isso vai se decidir no leito de morte, na tragédia, eu imagino. Eu escuto, converso com algumas pessoas e há uma preocupação também, que eu considero que é para se analisar, que um processo de impeachment não planejado pode fortalecer no caso, o presidente. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi justamente isso. A oposição foi de uma forma precoce e encaminhou um processo de impeachment do Trump, sem que fossem levados em consideração os taxas de aprovação dele, o suporte, né, do grupo dele e tal. E como ele já é um personagem descolado, e a gente tem que analisar isso. Esses, ao contrário de Collor, ao contrário de Dilma, de outros, eram personagens que são muito colados nos seus grupos políticos, na sua base política, e que, uma vez perdendo essa base política, eles ficariam sem chão. Tanto Trump como Bolsonaro, quanto a liderança lá, aquele louco da Turquia, ou essas lideranças que surgem... Como essas lideranças que surgiram fora, apesar de, no caso do Bolsonaro, ser um político tradicional, mas ele surfou numa onda de internet como um mito, né, criado na internet, sem ligação, tanto é que ele é um presidente sem partido, né? Literalmente. Então, o que acontece? A análise de algumas pessoas que eu ouvi, e eu chego a concordar, é que tem que se analisar muito bem isso, porque o tiro pode sair pela culatra para a gente e esse processo pode ser capitalizado por ele às vésperas de uma eleição municipal que seria importante da oposição, ou seja, a gente tira o debate da sucessão municipal para entrar num debate que poderia ser furado e perdemos a chance de conquistar prefeituras importantes. Então, assim, eu vejo de ambos os justificativas, eu vejo razão e vejo alguma certa lógica nessas análises. Eu não tenho condições ainda, seja pela distância, seja pela falta de contato com pensadores como você e com outros, eu não estou ainda bem informado de qual seria a melhor estratégia. Uma parte, Marco, você tem toda a razão para a sua ponderação, tanto que um outro elemento que eu não tinha ainda mencionado é que Bolsonaro foi às compras. Antes, quando ele já estava prevendo o afastamento de Moro, porque ele já estava antecipando o lance dele de pressionar pela remoção do chefe da Polícia Federal, ele foi às compras, foi negociar com o Centrão e começou a distribuir postos importantes do governo federal em estatais, bancos regionais, sobretudo no Nordeste, calçando candidaturas à prefeitura dos partidos fisiológicos. Então, ele já foi às compras e a perspectiva é que ele tenha, sob seu domínio, esse é o plano dele, 200 deputados, o que inviabilizaria o impeachment. Portanto, então, a gente tem muito cuidado. O Davi Amaral, da Califórnia, São Francisco, ele está perguntando, está falando, né, que o Bolsonaro pode indicar até 2 juízes até o final do Supremo. E esses juízes podem ser terrivelmente evangélicos, diz ele. Não, e ele está citando o próprio Bolsonaro. Bolsonaro diz: eu vou indicar, o primeiro deles vai ser agora em novembro, com a saída de Celso de Mello, a aposentadoria compulsória, que ele faz 75 anos. E ele já disse: vou indicar um juiz terrivelmente evangélico. Imaginam que seja, inclusive, o atual ministro da Justiça, que é terrivelmente evangélico. Já está discutindo, inclusive, retomando um projeto, aliás, de Moro, de transferir... E evangelicamente terrível. Evangelicamente terrível. E ele já está com um plano, retomando de Moro, uma coisa horrorosa, tenebrosa, que é transferir os presos que testem positivo para containers. Campos de concentração. Campos de concentração, e isso enfim, inominável. Ele já está cogitando isso, terrivelmente evangélico, ministro da Justiça.
Mas, enfim, o que o nosso amigo salienta é muito importante. O Bolsonaro vai ter 2 indicações nesse seu mandato. Uma agora em novembro e a outra, não me lembro quando será, mas ele ainda terá a possibilidade de uma outra. Até o final do mandato. Com essas duas, ele altera a correlação de forças. Entretanto, ele tá jogando tão mal, ele está dando tanto tiro no pé, que ele criou pela primeira vez uma unidade no Supremo que nós não vimos há muitos anos, em função do corpo. Nem o Lula conseguiu isso. Nem o Lula conseguiu, claro. E ele está conseguindo uma unanimidade contrária a ele. E o Supremo está agindo. Está agindo e o constrangendo. E ele ontem, Bolsonaro, fez uma fala muito ameaçadora, típica da sua retórica agressiva. Ele disse ontem, se referia à quinta-feira, nós quase tivemos uma crise institucional. Estivemos na beira de uma crise institucional. Ou seja, ele quase não aceita a determinação de Alexandre de Moraes impedindo a posse do Ramagem. Quase não aceita, é isso que ele quis dizer. Aí houve, e ele aí hostilizou o ministro Alexandre, dizendo que ele tinha sido indicado também de forma pessoal, por ser amigo do Temer, etc. E fez uma série de ironias e de críticas, e isso uniu o universo ali do Supremo como nada antes fora capaz de fazer. Ou seja... Sendo que o filho dele está sendo acusado, e com certeza o Supremo tem informações, de ter sido o autor dos ataques ao STF através desse escritório do ódio lá do gabinete. Então, assim, o STF já tinha a informação de que estava sendo atacado pela presidência da República, né, pelo filho da presidência. Agora, Luiz, eu queria aproveitar esse grande momento... Só um instantinho, desculpe. Que DS Amaral, eu não sei... É o Davi, é o da Califórnia. Esse é amigo da Califórnia. Daí ele pergunta se o Supremo não foi autoritário nesse caso. Eu só queria deixar registrado. Quem quiser acompanhar o debate, leia no Conjur e outros sites judiciários de alto nível no Brasil, debate entre Lênio Streck e outros juristas em torno dessa questão. Há juristas constitucionalistas como o próprio Lênio, de esquerda, com uma tradição progressista, que consideram essa decisão indevida. O próprio Lula, que não é jurista, mas tem legitimidade para opinar, ainda mais tendo sido presidente da República, tendo sofrido um ato semelhante, considerou impróprio, indevido essa intervenção do Supremo. Então, essa é uma matéria controversa mesmo. Até porque o ministro é uma das maiores autoridades de direito constitucional do país, professor dessa cadeira e referência nas escolas de direito em relação a direito constitucional. Então, esse é o discurso formal com o qual ele foi defendido. Na verdade, ele é também, como só acontecer, controverso, suas posições são controversas. O que eu quero dizer é que mesmo entre os juristas de esquerda, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, com juristas de esquerda, grupos dos quais eu participo, há uma grande divisão. A maioria tende a apoiar o Alexandre de Moraes, considerando que, nesse caso, ele foi apropriado, na situação do Lula não, mas agora foi, e outros consideram que não, foi inapropriada essa decisão. Só para deixar registrado, e o nosso amigo, o David ou o Davi, pode procurar esse debate buscando Lênio Streck, Conjur e outros sites que estão debatendo o assunto em alto nível. Eu queria conversar com você agora nesse bloco final, por conta da limitação mesmo de tempo, sobre o que será, né? O que será? Eu nem me sinto bem conversar sobre o que será, uma vez que o meu será diferente do de vocês, né? Pelo tudo que eu estou vendo aqui. O que eu posso dizer é que as medidas que estão sendo tomadas aqui, que estão sendo religiosamente, terrivelmente obedecidas, deram resultado X. Eu não sei de experiências internacionais de outra forma. Quando muita gente no Brasil defende, não, mas é porque vamos fazer horizontal, né? Inventaram aí o isolamento parcial.
E aí eu sempre digo, ó, se você me apontar um país que fez isso e deu certo, eu vou olhar lá, né? A gente tem que olhar e ver os resultados, ver estatísticas e tal. No momento, a Suécia, que adotou essa flexibilidade, se deu mal, os que estão disparando. E os outros países que adotaram esse modelo que Nova York adotou, está vencendo a pandemia. Então, desse ponto de vista, o que eu vejo aqui é desse novo normal, voltar ao normal, né? Seria esse um novo normal, em que tudo vai ser repensado, a aproximação das pessoas vai ser repensada, o amor vai ser repensado, os aplicativos de encontro, de sexo vão ser repensados, as casas noturnas serão repensadas, teatros, eu não sei se é mesmo abrindo, as pessoas terão vontade ou coragem, um estímulo para frequentarem lugares com muita gente dentro. Esse é um processo que já vinha, o Karnal já falou isso nessa semana, muito interessante, que ele falou que as epidemias e as guerras, elas aceleram processos que já estavam acontecendo. A questão da virtualização que a gente já estava vivendo, com muitas aulas online e tal, elas já sofreram, né, vão ser muito aceleradas por esse processo, porque as pessoas agora vão se sentir muito mais confortáveis fazendo, principalmente classe média, se sentir mais confortável fazendo aulas e coisas pela internet. Coisas que já vinha fazendo. Eu mesmo confesso, apesar de ser um entusiasta da internet, que eu não sentia muito vontade de fazer cursos online. Eu gosto da presencial, eu gosto de interagir com o professor, com os alunos, mas e você que é professor, com certeza já pensou nessa questão, como será. Eu queria ouvir de você a tua visão sobre isso. Sim, eu acho que há alguns pontos importantes. 3, nós exercitamos mais do que nunca a solidariedade, a empatia, e estamos percebendo a interdependência entre todos nós. Eu tenho escrito também sobre isso, muita gente. Estamos mais ligados e nos transmitimos não só afetos e bits, e informações, e linguagem, mas também vírus, etc. A natureza é parte de nós somos parte da natureza, nós estamos muito mais interligados, isso aponta na direção da solidariedade. Por outro lado, infecção, contágio, contaminação sugerem apartação, apartheid, separações. Então, é também um momento de afirmação de estigmas, de preconceitos, e, inclusive, de bloqueios maiores à migração, e mais ódio ao estranho, ao estrangeiro, ao outro. Enfim, só uma parte nisso aí. Um dia desse eu fui fazer umas compras, eu estava parado na calçada e estava falando celular em português. E alguém percebeu, veio atrás de mim, percebeu que eu estava falando uma língua estrangeira. O português soa no inglês um pouco parecido mais com o russo do que com o espanhol, creio que seja, eu não sei. E aquele morador de rua, não sei, uma pessoa, parecia ser uma de rua naquele momento, cuspiu em mim. Ele veio na minha direção e cuspiu e falou palavras, balbuciou como se tivesse... Eu entendi, tipo assim, vocês estão trazendo essa doença para cá. E eu fiquei meio paralisado com aquilo e falei assim, meu Deus, imagina se eu fosse asiático nesse momento, então como seria? Como eu poderia fazer compras? E aí vi um documentário sobre, na Segunda Guerra Mundial, como os alemães, as famílias alemães e japonesas aqui nos Estados Unidos ficaram quase em campo de concentração também. Elas tiveram que tirar as pessoas da cidade para elas não serem atacadas por outras pessoas, porque elas eram alemãs, eram inimigas, né? E aí eu também compartilho com você dessa preocupação do aumento do estigma, principalmente por nacionalidade. Se o Brasil for um foco, será que os brasileiros no exterior sofrerão isso? Será que as pessoas ouvindo eu falar português vão me associar? Você veio do Brasil, daquele país que está trazendo a doença? Então, são preocupações, né? Claro. Então, de um lado, mais solidariedade, um potencial, sim, entendimento de interdependência. De outro lado, mais apartação, preconceito, intensificando, no nosso caso, racismo estrutural, por exemplo. Outros preconceitos são ativados, acionados, e a xenofobia muito particularmente, né? Então, há essa dubiedade, caminhos que se bifurcam em grandes contradições.